Boa noite a todos, eu me chamo Kleber Tomás, sejam todos bem-vindos ao canal Geração D, onde temos opiniões fortes, sinceras e baseadas em fatos. Peço a todos, já que estão aqui nos acompanhando, que deixem o seu like, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo. Você que está escutando nós lá no Spotify, compartilhe este vídeo. Você que nos acompanha pelo Instagram, sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Que está lá no Rumble, bem-vindo, no Twitch TV, Instagram, Twitter. Sejam todos bem-vindos, estamos em todas as principais redes sociais. Quero já desejar a todos uma ótima noite. Vamos fazer hoje o nosso giro de notícia, que é o quadro que vem aos domingos. E para quem está chegando agora, quem nos acompanha, entraram agora essa semana, aí estão entrando, tivemos bastante acesso nas nossas redes essa semana. Este é o giro de notícias. O que é o quadro giro de notícias? O giro de notícias são os comentários pelas principais notícias que estiveram durante a semana. E nós fazemos um breve comentário, fazemos um contraponto ao que a gente acabou vendo no consórcio e nas outras mídias aí durante a semana. Então, sem mais delongas, já que já todos deram o seu joinha, deram o seu compartilhar, quem está no Instagram, dá coraçãozinho sem de monte, dá lá foguinho, reaja, que isso dá engajamento. Para nossa página é muito bom, isso traz engajamento. E para quem também está acompanhando os detalhes pelo YouTube e entrar aí na descrição do vídeo, vai ver uma novidade. Acabamos de lançar o nosso projeto no Padrim. E o que é o Padrim, pessoal? O Padrim vai ser uma área exclusiva para os membros. Então ali você pode contribuir com o canal para a gente trazer mais equipamentos, trazer uma melhor qualidade de áudio, de vídeo. Podemos estar aqui nos dedicando mais, então vocês vão contribuir com valores. E de contrapartida, com essa contribuição, o que vocês vão ter? Vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, então vão ter lives que só vão ser para o pessoal do Padrim. Vão ter acesso a cursos, eu vou estar montando aí um curso de filosofia, um curso de política. Então vocês vão ter acesso lá através do Padrim, vocês vão poder ter acesso a esses cursos. Vão ter também aí futuramente um grupo de WhatsApp, então vocês vão poder ter contato comigo direto no WhatsApp, de bater papo aí durante a semana. Mas para ter todo acesso a esse conteúdo exclusivo, você tem que entrar lá no Padrim, se cadastrar e dar nossa contribuição. Então, se você gosta do nosso trabalho, eu acho importante, vá no Padrim lá, se cadastre, faça sua contribuição, porque vai ser muito bacana. Então, vamos seguindo, iniciando nosso giro de notícias. E a primeira notícia dessa semana é uma notícia muito importante. As benditas os peixinhos do Planalto sumiram. Os peixinhos do Espelho d'Água sumiram. Oh, o que vamos fazer agora? Por que eu trouxe essa notícia, pessoal? Guardem bem essa notícia. Essa notícia é uma provocação para vocês. Essa notícia é uma maneira da gente trazer reflexão para o que estamos vivendo, para o que estamos, que tipo de guerra que nós vamos enfrentar ao longo desses 4 anos. Então essa notícia aí eu vou tratar como muito importante, vamos guardar ela, nós vamos voltar lá no final. Essas notícias das emas morreram porque estavam consumindo comida de humanos, elas estavam obesas e morreram. Então assim, vamos guardar bem isso, porque essas notícias estão sendo muito constantes. Estou vendo que pessoas estão entrando nelas, estão repercutindo. Por exemplo, na segunda-feira nós tivemos só repercussão disso. Isso foi pauta no Pânico, foi pauta em diversos meios de comunicação. E não que não é importante os animais são muito importantes, são de suma importância, tem que ser bem cuidado. É um absurdo o que esses animais estão sofrendo lá de ter alimentação. Mas isso, minha gente, como eu vou comentar lá no final, tem uma pegadinha, tem uma situação todinha por trás dela. Então sim, os animais são de suma importância, devem ser cuidados, respeitados, tratados com carinho, com conforto, com todas as necessidades deles atendidas, mas sim, cuidado, minha gente, com essas informações, porque elas podem ter coisas escondidas. No final nós vamos voltar a ela e vou repercutir ela de outra maneira. Então vamos lá para a notícia, segunda notícia aí da noite, e essa sim, uma notícia importante, que foi o Sérgio Moro. Ele protocolou ele está articulando lá dentro do Planalto, ali dentro do Senado. Eu sou um crítico do Sérgio Moro, mas como a gente fala aqui, como eu falo sempre aqui no Geração D, nas minhas redes sociais, quem me acompanha aí, sabe, eu
bato quando tenho que bater, elogio quando tenho que elogiar. E isso é muito louvável por parte do Sérgio Moro. Porque o que nós estamos vendo ali? A esquerda agindo como ela sempre age, né, com frases bonitas, com palavras bonitas. Elas estão ali, vamos criar o Ministério da Verdade. Qual verdade é essa? O que é a verdade? A gente precisa partir até da reflexão do que é verdade. A verdade é a sua opinião? A verdade é um fato que está acontecendo? A verdade é a opinião do outro? Ou é a mistura de tudo isso? Então, até esse quesito da verdade. E trazendo já nessa mesma esteira do Ministério da Verdade que o Sérgio Moro está combatendo para derrubar, está já logrando um êxito, porque está tendo uma boa repercussão, uma boa adesão ali. O que tivemos? Tivemos encontro do Lula na sexta-feira agora, um encontro com youtubers alinhados com ele, pessoas, checadores, lembra aquelas agências de checagem que foram criadas no Covid, que durante a pandemia lá, se você pusesse alguma coisa, eles falavam, isso é verdade, isso é mentira, e muita gente apoiou, achou muito bom, achou que era é bacana pra gente saber informações reais. Pois bem, essas agências de checadores estavam num café da manhã do Lula. E aí você fala, só porque ele tomou um café da manhã com o presidente? Não. O problema não é estar só com o Lula. Se eles tivessem tido um café da manhã também com o Bolsonaro ou com o presidente, seria um absurdo. Porque uma agência de checagem, ela tem por ideia de checar a verdade, de trazer o conceito real. E como é que ela pode estar alinhada? Ela pode estar num café da manhã com alguém, ela pode estar próxima a uma outra, alguém, e depois falar que ela está mentindo, falar que ela está errada. Então, assim, isso traz dúvidas. É a mesma coisa quando a gente vê aí ministros do STF estando ali em eventos nos Estados Unidos, patrocinado pelo LIDE, que é a empresa do ex-governador de São Paulo, calcinha apertado, João Dória, que essa semana também já voltou à tona. João Dória voltou, calcinha apertada voltou, pra minha alegria, né? Porque eu sou um dos maiores críticos do calcinha, eu acho ele o fim da política. Ele voltou, um homem que xingou o Lula, falou tudo contra o Lula, tava lá falando, dando parabéns pro Lula, para atitudes absurdas que nós estamos vendo desse governo. Calcinha, você voltou do jeito que sempre foi, né? Um oportunista voltando, era o Bolsodória, agora é o Dória Lula, e vamos navegar na onda dos outros. Então, assim, os checadores, os juízes, essas pessoas que vão trazer julgamento sobre as outras, ela não pode estar alinhada. Eu sim, os youtubers lá alinhados com a esquerda podem ir lá tomar o café, eu ir lá visitar o Bolsonaro, eu posso. A minha opinião aqui, sim, ela tem um caráter político, ela tem um posicionamento, o pessoal do YouTube vai ter o seu posicionamento lá, então, tranquilo, vocês podem ter, essas pessoas podem. Agora, quem vai julgar verdade ou mentira? Quem vai julgar fatos, quem vai julgar uma causa como um juiz, não pode estar envolvido com as partes. Isso tem que ficar muito claro. Então, parabéns ao juiz Sérgio Moro por estar sendo combativo nessa questão. O Ministério da Verdade não pode existir, porque a verdade não pertence a ninguém. E trazendo já um spoiler para amanhã. Amanhã às 22 horas, convido a todos que estão aqui na live. A gente está tendo um grande número de pessoas no Instagram, estamos com um número grande de pessoas no Twitter, na Twitter TV, no YouTube. Convido todos a vocês. Amanhã nós vamos fazer o Entendendo a Notícia. Amanhã vai sair às 22 horas. E o Entendendo a Notícia vai ser justamente na esteira da verdade. São os nossos crimes previstos no Código Penal. São os crimes contra a honra, que são 3 crimes: injúria, difamação e calúnia. Então é de suma importância a gente entender quais são esses crimes, como eles são praticados. Entender isso vai trazer uma reflexão sobre a verdade e a importância de não termos um Ministério da Verdade. Não pode ter. O governo não pode ser quem define a verdade. Você vai ver que a lei nos protege contra isso. Então, como o Brasil, a gente vive algumas peculiaridades, algumas coisas muito bacanas que a gente tem que fazer lei, reafirmando que a outra lei existe, fazer uma emenda à Constituição para dizer que 2 leis abaixo existem. Então essa é uma característica do Brasil, isso acontece. Então parabéns ao Sérgio Moro, acho muito salutar e muito bacana essa atitude de proteger nossa liberdade, porque sem Deus, pátria, família e liberdade não somos nada, não somos uma nação. A liberdade é o que nos deixa firmes, o que pode nos... Então é um bem
que devemos demais cuidar. E se vocês acompanharam o Pitadas de Direita que saiu a semana, tem aquela frase célebre: a árvore da liberdade de tempos em tempos ela deve ser regada com sangue de patriotas e de tiranos, porque esse é o seu adubo natural. Então a gente tem que proteger a liberdade, e o princípio da liberdade é: ninguém pode dizer ao outro o que é o que não é verdade, sim as partes decidem, não o Estado. Então quanto menos Estado, melhor. Essa é a nossa visão. E seguindo no nosso giro de notícias, vamos falar de quem agora? Vamos falar do quê? Vamos falar desse pessoal aqui, ó. Mané diz aí. Pode escrever. É, minha gente. Malandro é malandro, mané, Calma aí que tem uma mané. travadinha. Pode escrever. Malandro é malandro, mané, mané diz aí. É, minha gente, os malandros, porque nós somos verdadeiros manés, já dito pelo próprio ministro Barroso lá nos Estados Unidos, perdeu o mané. Perdemos mesmo, né? Os mané aqui perderam e vão pagar a conta. Você prepare aí a sua enxada, você prepare o seu trabalho, que vamos suar as costas, vamos tomar sol nessas costas e trabalhar para sustentar esses vagabundos e mais uns 4 aí pelo mundo, uns 4 ditadores. E aí a gente vê o pai dos pobres, né, que cansou aí na campanha de dizer: ah, eu sou o pai dos pobres. A picanha com o churrasquinho tá aí, meu amigo. Ó a picanha entrando aí, ó. Ó a picanha chegando. E ele já mora lá, vai morar no Palácio da Alvorada, um palácio. Sim, que todo chefe de Estado tem que ter direito, tem que ter sua representatividade, tem que ter essa característica aí de morar em palácios, ter sua comitiva, ok. Mas, poxa, já todo aquele luxo, né? A gente vê um presidente que saiu, que desligou o aquecedor da piscina para fazer economia, que trocou os cafés da manhã luxuosos por café da manhã com crianças carentes, teve os eventos pessoas com deficiência lá todas as sextas-feiras, promovida pela primeira-dama. E a gente volta a este período aqui, né? Que precisa se gastar 400 mil reais com móveis. E o mais bacana, né? 400 mil reais com imóveis sem licitação, sem passar por controladoria, sem passar pelo crivo dos órgãos de controle. E é esse aí, esse é o pai dos pobres, esse é o homem que a gente ele é tão coitadinho, ele é o, aí, ó, o homem precisa de 400 mil, já gastou 290 mil de diária em hotel, uma diária de 20 mil. Poxa, como é que um casal consegue gastar 20 mil numa estadia de hotel? Eu acho uma coisa sem fim, uma coisa assustadora, tremenda. E essas gastanças, né? Essas gastanças sem fim, reformas desnecessárias. Vazou vídeo aí da Janja, né? Dizendo como ela quer a mobília, que aquela mobília é um closet maravilhoso, um closet do tamanho do meu apartamento aqui que tem lá no palácio. Ela dizendo que era pouco, que isso era muito pouco para ela, para as coisas dela, que nem os cachorros delas se sentiriam bem ali, que precisava de reforma, né? Então, é um fim da gente, é o fim da picada. A gente vê um vagabundo desse um malandro desse aí que acabou conseguindo aí chegar na presidência devido a vários fatores que a gente sabe, que a gente não pode mais comentar, que está impedido aí de comentar. Mas tem uma parcela que apoia, para você que apoia, uma parcela grande até de pessoas que apoiam. Eu não entendo vocês, estamos tendo aumento de tudo, a vida se tornando mais difícil e gastos desnecessários. Poxa, por mais que a mobília, vamos trazer aqui que fosse verdade que o presidente que saiu, o presidente Bolsonaro destruiu o palácio. Poxa, é tão necessário neste momento de recessão que nós estamos vivendo e que vamos viver, que seja feito nesse momento. Não pode procurar aí uma doação para fazer isso? Móveis usados? Será que é tão necessário isso? Mas é, né? Porque é o luxo. E é o luxo caracterizado pela direita, pela esquerda. E eles acusam a gente, somos milicianos. Vê lá a ministra que tem envolvimento com milicianos, com o Vaguinho da milícia.
Tá aí quem tem realmente envolvimento com milicianos. Tá aí o pessoal que diz que é o pai dos pobres, que é humilde. Quem lembra do Fidel Castro? Fidel Castro andava com 3 Rolex, 2 num pulso e outro no outro. Foi garoto propaganda da Rolex por um tempo. Então vocês imaginam, um Rolex aí no mínimo parte de 20 mil reais, o menor valor aí de um Rolex. E eles só andam com relógios, canetas Montblanc. Qual que é necessário? Qual que é a diferença dessa caneta aqui, ó? Caneta Bic de 1,20. Caneta Bic de 1,20 para uma Montblanc. Poxa, não é querendo criticar. Quem tem dinheiro, quem trabalha para isso, fique à vontade, gaste seu dinheiro com seus luxos, com as suas vontades, com sua vida livremente. Agora não com dinheiro público. O dinheiro público tem que ser respeitado. Achei maravilhoso no dia que saiu essa notícia aí, o governador Zema de Minas Gerais, o qual eu tenho divergência com alguns fatores dele, mas outros eu acho bacana, fez um vídeo muito bacana mostrando a simplicidade, qual ele não mora num palácio, mesmo sendo o chefe do governo de Minas e tendo um palácio à sua disposição, mora na sua casa normal, onde ele sempre morou, tem sua diarista lá, tem a sua secretária do lar. Maravilha! É isso que a gente tem que ver, é esse o trato que tem que ter com o dinheiro público, e é o que eles não têm, né? Mas espero que a gente consiga mostrar para essas pessoas que veem que o Lula é pai do pobre, mostrar para ele o que um pai de pobres precisa de 400 mil reais de mobília. É o preço de um apartamento de 4 dormitórios, minha gente. Para uma mobília dessa, é um absurdo um valor de mobília desse, ainda mais com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Então devemos sim explicar isso para os nossos, doutrinar, explicar para os outros cada detalhe dessa hipocrisia deles, né? Porque eles são o rei da hipocrisia, o rei de dizer o que não fazem e o que fazem. E sem fazer, dizem o que não fazem, acusam os outros de fazer o que eles mesmos fazem. Nossa, deu até uma dilmada. Falar dessa gente, a gente começa a dilmar, a gente começa a travar. E a próxima notícia aí, qual nós tivemos essa semana, foi essa daqui, ó. É todo dia um show, né? Com os próximos 4 anos aí ou menos, né? Depende do que acontecer. Vai ser esse show de horrores. PT define deputado Rui Falcão como presidente da CCJ. Para quem não sabe, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, ela é a principal Câmara que vai decidir. Então, quando eu entro com um projeto de lei, ele tem que ter apoio. Aí vamos lá, colhe as assinaturas para ter apoio. Uma das primeiras comissões temáticas que ele passa é a CCJ, para ver se ela é constitucional. E aí nós temos agora, vamos ter provavelmente esta maravilha aí. Deputado Rui Falcão. E aí, para quem não lembra, o deputado Rui Falcão, ele fez o seguinte comentário, né? Ele redigiu a seguinte carta em 2016, solicitando, olha o tipo de gente que a gente está lidando, solicitando ao governo que contratasse pistoleiros para defender o Lula. Isso lá em 2016. Contratação de pistoleiro, ou seja, ele queria que o governo pegasse o dinheiro público e contratasse bandidos. Porque se o pessoal não tem, às vezes, muito com esse... Tem várias regiões, né? Pistoleiro é o jagunço. Algumas regiões tratam com jagunço, que seria aquelas pessoas que fazem... São bandidos que fazem aquela segurança informal do coronel, daquele coronel do Nordeste ali, daquela figura autoritária, que não coronel do exército nem da polícia, mas aquele coronel lá, velho Chico lá que passou na Globo, para quem assiste a Globo, para quem já assistiu. Então assim, são aqueles velhos coronéis, Cid Gomes, Ciro Gomes, desse tipo de coronel aí, que não é coronel de nada. Ele tem jagunço, ele contrata pistoleiros. Então olha o tipo de gente. Não basta, o presidente tem a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, Exército, a Marinha, a Aeronáutica e todas as polícias do país, porque quando ele vai requisitado, o gabinete, cada capital do estado tem o seu gabinete de segurança presidencial, então a comitiva chega lá com segurança. Queria contratar pistoleiros, né? Porque essa gente aí não se sente bem estar no meio de pessoas de bem, de estar ali de trabalhadores, de policiais, de pessoas concursadas. Eles não se sentem bem, né? Tem que trazer os pistoleiros, né?
O importante é trazer pistoleiro, trazer bandido, que essa é a característica do pessoal, né? Dessa galera. E aí, ao longo da semana, tivemos uma reunião muito boa, acho que foi na quarta-feira ou na quinta-feira, que aí temos aí o Sargento Farrur participou, figura emblemática, e participou de uma reunião muito importante. E convido todos aqui a darem apoio para os deputados e para os senadores e fazer uma cobrança. Entrem lá no site ProArmas, www.proarmas.com.br, faça a sua inscrição. Mesmo você que não tem arma, você que não é um atirador esportivo, você que de direita acredito, que creio que todos de direita devem apoiar a arma, por ter armas, por ter, ou pelo menos apoiar o direito de todos a terem, porque esse é o principal, liberdade individual. Então entre no ProArmas, se filiem. E é na figura do presidente do ProArmas, que é o deputado mais votado do Mato Grosso, Marcos Polon, junto com Eduardo Bolsonaro, Sargento Farrur, deputado Sanderson, Você Injusto e outros deputados, Você Injusto, Paulo Bilinski, entre outros deputados, aí se uniram para fazer um encontro com o pessoal que vive do tiro esportivo, da arma de fogo, porque para vocês que não têm conhecimento, vou ver se até trago uma entrevista aí com o pessoal do tiro esportivo. Eu sou atirador esportivo, mas vou trazer aí de novo, vou trazer uma entrevista com alguém do setor para esclarecer para vocês. Mas o tiro esportivo, ele é responsável por 5,4 milhões do PIB. Ele gera mais de 3 milhões de empregos, ou seja, 3 milhões de pessoas vivem de tiro esportivo, arma de fogo, clubes de tiro, caça, colecionismo, todo esse universo que a gente vai dizer que é o universo do tiro esportivo, fábricas de armas, tudo isso. Então temos 3 milhões de empregos, 5,4% do PIB. Para vocês terem uma ideia do tamanho do que isso é do PIB e a importância desse setor que está sofrendo falências, nós já temos agora mais de 120 mil. Poxa, me fugiu o nome. Quando você vai ser aviso. Poxa, me fugiu o aviso. Quando você vai ser demitido, que você tem que cumprir aqueles 30 dias, me fugiu o nome do aviso. Recebe o aviso. Então já tem 120 mil pessoas cumprindo esses 30 dias do prazo legal da CLT para poder serem demitidos, porque 3 milhões de empregos estão parados. Aí você vai falar, mas pô, 5,4% do PIB é pouco. Vamos lá. Se você somar todos os artistas do Brasil, Cláudia Raia, Ivete Sangalo, Luciano Huck, Faustão, todos esses artistas, o cantor do botequinho da sua esquina, todas essas pessoas que são consideradas artistas, circo, teatro, cinema, eles produzem 2,9% do PIB. Ou seja, a metade do que o universo das armas produz. Aviso prévio, muito obrigado, dona Sônia. Já tem 120 mil pessoas com aviso prévio. Então, assim, o aviso prévio é um absurdo já ter isso. E vão ter essas milhões de pessoas desempregadas se não tiver, por um mero revanchismo, vieram os decretos. Então essa reunião foi para traçar estratégias, traçar como vai ser vão ter PDLs, vão ter ADINs. Foi esclarecido a respeito do recadastramento, que é obrigatório. Vou dar um conselho aqui para todos. Tem 60 dias, você que tem arma, meu amigo, que está aqui nos acompanhando na live, você que tem arma de fogo que vai ter que recadastrar, espere um pouquinho, porque esse decreto é inconstitucional. Esse recadastramento é inconstitucional. A Lei 10.826 fala que armas do Sigma devem ser registradas sobre o Exército, lá elas já estão, não precisa fazer esse recadastramento, isso é ilegal. Muita água vai passar debaixo da ponte. Caso lá próximo, quando tiver passado 50 dias, chegando próximo do prazo final, você vê que nada aconteceu, vai lá e faz o seu recadastramento. Lógico, todo detentor de arma de fogo é uma pessoa de bem. Todos nós que temos arma de fogo registrada somos pessoas de bem, somos pessoas ordeiras, pacíficas. Então é muito salutar e muito bom para a nossa sociedade cumprir as regras. Mas também temos que entender quando elas são regras ilegais, quando elas têm inconstitucionalidades, quando nós temos essas coisas que são absurdas. Vamos esperar, então coisas vão acontecer, estratégias estão sendo traçadas. É muito bonito ver uma reunião dessa, porque é um setor muito importante do Brasil, quase qual não tinha
representatividade, está tendo essa representatividade qual que é justa, né, para ela. É uma representatividade devida, porque é um setor muito, muito importante da nossa economia. Então, peço a todos que se inscrevam, que estão aqui, se inscrevam no apoio, se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, mas também entre no ProArma, se filiem, tem filiações lá baratinha, isso dá força para esse setor, um setor muito importante, é uma das bancadas muito importantes lá que estão fazendo o trabalho, então é importante a gente dar apoio. Então, por favor, entrem lá no ProArmas, se filiem, que ajuda a gente, ajuda frear um pouco essa sanha autoritária da esquerda que está aí. E indo para o decorrer das semanas, tivemos esta notícia aí que é muito legal. Todo dia a gente vê a justiça, né, o presidente lá em silêncio, e a gente vê todo dia essas notícias aqui, mostrando que o governo do presidente Bolsonaro foi muito bom, foi qualificado, e tá aí, ó, para quem dizia que não fez nada, todas as obras feitas do Minha Casa Minha Vida vão ser agora usadas pelo Lula para o lançamento, para divulgar tudo construído no governo Bolsonaro. Ou seja, o pai do pobre ainda não construiu uma casa lá para o Minha Casa Minha Vida, mas vai usar as obras do genocida, do cara que não podia, que detestava pobre, que construiu as casas, né, que foi o presidente Bolsonaro. Tá aí, mais uma narrativa por terra que o presidente Bolsonaro não fez nada. Não, foram feitas muitas coisas. Se hoje nós estamos aqui forte, com a economia ainda se sustentando, já estamos sofrendo o reflexo dessa gastança desenfreada, dessas obras, possíveis obras que vão ter na Argentina com o nosso dinheiro. O Lula atacou essa semana inteira o Banco Central, a autonomia do Banco Central, então a gente já está vendo esse descontrole. E tá aí a narrativa para você que não gostava do governo Bolsonaro, vocês vão sentir muita saudade. A saudade vai ser uma constante, porque esse governo aí é uma confusão, é só isso. E aí hoje ainda antes de começar aqui, tá vendo a congresso da Band, né, da Band News. Puxa, aí tá lá o vice-presidente, o picolé de chuchu, o Geraldo Alckmin. Aí o picolé de chuchu falando tudo que o Bolsonaro falava, que eles tinham que fazer, temos que trazer o fertilizante, fábricas de fertilizante. Poxa, Geraldo Alckmin, você é um hipócrita, né, meu amigo? Tinha um governo aí que falava a respeito de tudo isso, você se dizia contrário, né? Teve muitas pessoas que caíram nessa narrativa que o PSDB era de direita. O PSDB sempre foi um braço da esquerda. É só você ver a fundação do partido, ver a ideia, os ideais do partido, os princípios do partido. Eu vou trazer aqui numa das aulas aqui o que é esquerda e direita, que as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então essa semana vai sair esse conteúdo aí do que é esquerda e direita para você entender seu espectro. Tava lá o picolé de chuchu falando tudo que o presidente... Poxa, se você concorda tudo que o presidente Bolsonaro falava, por que não foi dar o seu apoio? Foi ser vice-presidente de um cara que você não concorda com nada que ele fala? Então você só quer é um projeto de poder? Tá querendo enganar os outros com uma conversinha mole? É uma vergonha a gente ver isso de uma pessoa que nem o Geraldo Alckmin, que já atacou tanto o Lula, né? Que ele foi o pai da célebre frase, né? Não podemos permitir que o bandido volte à cena do crime. Agora ele é vice do bandido que voltou à cena do crime, segundo as palavras deles, né? Nem palavras minhas, porque isso aí incide no crime de calúnia, que amanhã vocês vão entender lá no Entendendo a Notícia. E aí, nessa mesma esteira do que o governo do governo Bolsonaro, tivemos esse recorde de saques da poupança, ou seja, as pessoas que investiram ao longo dos 4 anos, que acreditavam no governo anterior, estão aí sacando sua poupança com medo do que o Brasil, dessa insegurança jurídica, dessa insegurança fiscal, de toda essa celeuma que estão envolvendo o Brasil, porque as leis estão sendo revistas, estão sendo tratadas de forma esgrúnchula pelo judiciário. A gente está vendo parte da sociedade também aceitando isso, que nem trazendo para a notícia anterior, quando a gente vê os decretos de arma. Sim, os decretos de armas do Lula são ilegais porque eles avançaram. Se a gente sempre imaginar na questão das leis, né, a pirâmide de Hans Kelsen, Constituição lá no topo, leis federais abaixo,
e os decretos estão abaixo de leis federais. Então a gente tem uma lei 10.826, que é o Estatuto dos Armamentos. Esse decreto contraria a lei 10.826, entra no avanço dela. Então, e a gente não vê a notícia do consórcio, aí o pessoal da imprensa repercutindo isso, fazendo fazendo essa pressão em cima que há coisas ilegais. E a gente está vendo também na questão fiscal, desde o ataque ao Banco Central, que é uma lei. O Banco Central é independente por lei. Não pode se acabar com a independência do Banco Central se não for em virtude de lei. Então isso tem que ser respeitado. Só que quando nós vemos todo esse desrespeito, as pessoas se sentem inseguras e começam a retirar o seu dinheiro da poupança, aquele dinheiro sofrido que você junta ali com muita força, com muita dificuldade, com muita economia, porque as coisas aumentando do jeito que estão e disparando, é duro você juntar um pouco de capital, você tá ali com um pouquinho de dinheiro. E aí você tem que tirar lá da poupança que já rende um pouco, com medo do que pode acontecer. Então isso é triste, isso é assustador, é um sinal de alerta que a gente tem que... uma luzinha de alerta que acendeu, que nós temos que ficar muito atento com esse comportamento e fazer nossas reservas, mas também não ter medo, fazer as críticas, nos manter vigilantes, porque sim, esse governo aí, ele é uma tartaruga em cima do poste. Você não sabe como ela parou lá em cima, mas você sabe que ela tá lá e a qualquer momento ela vai cair lá de cima. Então um governo tomando só decisões idiotas como toma, parece aquela locademia de polícia, né? A locademia de governo, a carreta furacão, a locademia de governo. Estão batendo cabeça, uma verdadeira briga de ratos aí, que para nós vai ser de certa forma boa, porque isso enfraquece o governo e para com essas crenças que as pessoas ainda tinham a respeito desse desgoverno. Hein? E aí, na repercussão dos atos de 8 de janeiro, tivemos aí a mudança, a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência, vai sair do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e vai para a Casa Civil, ao comando da Casa Civil, né? Ah, seria para desmilitarização. Olha, gente, não entra nessa, isso é só uma narrativa para esconder os reais fatos do que aconteceu. Houve atos de vandalismo, sim, aquilo tem que ser investigado, temos que apoiar a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que está para abrir, temos que apoiar. Falei na live anterior para ir lá dar o apoio e forçar o senador, porque a gente precisa, os senadores e os deputados, porque nós precisamos disso para saber quem foi o real mandante, quem está se beneficiando disso. E estamos já vendo a movimentação. Que desmilitarização? Já estão todos alinhados, e eu acho também que vou trazer esse comentário aqui para nós. Gente, para de acreditar em Polícia Federal e votar em FUNSA, votar em tenente isso, tenente aquilo, coronel daquilo, delegado não sei o que. Vamos começar a votar em pessoas da sociedade, porque não que tem pessoas boas lá, tem pessoas excelentes. Mas olha que coisa interessante, eu vou trazer um paralelo para vocês de uma coisa que eu vivi. Eu já falei para vocês aqui que eu sou atirador esportivo. Lá no governo Temer, a gente tem no artigo 24 da lei 10.826, nós temos uma coisa chamada porte de trânsito, que a gente tem direito a pegar uma arma municiada e levar até nossas atividades para proteger o acervo, porque a gente está carregando armas, coisas que têm interesse à bandidagem, a gente tem que sair com aquilo protegendo aquela situação. Em 2016, só que essa lei 10.826 é de 2003, de 2003 até 2016, esse porte de trânsito não tinha sido regulamentado. Então lá no governo quando a Dilma caiu, assumiu o Michel Temer, com o seu ministro da Justiça, então o Xandão, Alexandre de Moraes, regulamentaram o porte de trânsito e foi concedido aos atiradores o direito do porte de trânsito. Pois bem, de 2016 ao ano passado, ano retrasado, foi o tempo que a polícia de Minas levou para emitir uma coisa que eles chamam POP. POP é o procedimento operacional policial. Então o policial ele tem um procedimento quando ele se depara com determinadas situações. A polícia de Minas levou todo este tempo para reconhecer o porte de trânsito, uma coisa que eles importaria. Depois veio por um decreto do R-105, depois o Bolsonaro ratificou num outro decreto.
Eles levaram todo esse tempo. O Lula fez um decreto, que aí eu falo que é ilegal, contrariando esse artigo 24, e falou que a gente não pode exercer o porte de trânsito, que tem que ser tudo desmuniciado. Em um mês, minha gente, em um mês, a Polícia de São Paulo, a Polícia Federal e o Exército reconheceram a validade deste decreto. O decreto do Bolsonaro levou mais de 3 anos para ser reconhecido. O decreto do Michel Temer ficou de 2016 ao ano passado para ser reconhecido. Então vocês acham que o Funça está preocupado com vocês? Você acha que eles estão do lado da sociedade? Alguns indivíduos estão, mas a instituição está contra a sociedade. A instituição, ela só preza o lado deles, eles só veem um lado deles, eles não estão do lado do cidadão. Aí, pô, a gente já sustenta essa cambada ganhando salário, um delegado aí de São Paulo ganha 9 mil reais, aí vai lá e vota no delegado fulano de tal para ser deputado, para ser vereador, para ser prefeito, para ser... Pô, vamos parar, minha gente, com isso e parar com essas ilusões. Eu falo desde o ano passado, nas lives que eu fazia em outro canal que eu fazia, falando do artigo 142 que não ia acontecer porque os Funça não estão nem aí. Eu canso de ver, eu discuto com amigos meus no WhatsApp, um amigo meu de lá de Fortaleza, converso com ele sempre, o Júnior, bato e falo, o exército não é favorável à sociedade. Porque eu como atirador tenho que lidar com o exército dia e noite, eu como o pão que o diabo amassou, tudo demora, tudo é lento, tudo é difícil, eles põem todos os empecilhos possíveis. Então vamos tirar essa ideia. O funcionário público, meus amigos, ele não está do seu lado, ele está do lado dele mesmo. Tem suas exceções, tem pessoas que são boas, tem pessoas que são bacanas, tem funcionários públicos bacanas. Eu tenho parentes que são funcionários públicos, eu tenho muitos amigos. Para quem não sabe, eu sou bacharel em Direito, especialista em Direito Militar, lido muito com ele. Tem pessoas maravilhosas, mas em sua maioria não são. E na sua maioria são pessoas preocupadas com eles mesmos, não estão nem aí para vocês, não estão nem aí para nós. Qualquer coisa que tira o nosso direito é 1 minuto, é 1 segundo. Aí quando é concedido um direito pra gente, é respeitado um direito pra gente. Eu tenho que entrar no sistema, tenho que fazer faculdade lá em Harvard pra depois fazer doutorado e mestrado, pra depois eu reconhecer a porcaria do seu direito. Aí ele é louco, o Funça é louco pra colar o papelzinho lá na porta da repartição, criando lei que não existe. Então, pô, vamos abrir o olho, vamos ser realistas, vamos entender... de que lado que essa galera tá. Aí fica aí também, toda hora vejo notícia aí de porque policial apanhou. Porra, eu vi hoje uma troca de soco lá com a polícia de Minas. Aí algumas pessoas comentaram, poxa, isso é um sintoma, isso é um sintoma de uma sociedade que tá em deterioração. E tá acontecendo isso muito por culpa da polícia, porque em vez da polícia abraçar, respeitar os direitos do cidadão, minha gente, como instituição, a polícia tem direito sim. Veja o que aconteceu, vou fazer um paralelo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha um determinado estado, não sei se é Utah ou Wisconsin, agora não vou ter na minha cabeça, mas um desses, resolveu fazer uma lei que tirava o porte de arma e acabava com o porte de arma do cidadão comum, E lá cada estado regulamenta a sua lei de porte. Olha o que a polícia como instituição de governo fez. Se fosse aqui no Brasil, eles iam falar, problema não é meu, eu sou legalista, eu sigo a lei. Aqui, meu amigo, porque eu não vejo o policial ir lá prender o outro que tá no bico dele lá na frente, no mercadinho, lá no bico, aquele bico é ilegal, eu não vejo ele lá prender. Para isso ele faz vista grossa e fechar o olho e não prender o amigo, é sim crime. Mas, então a gente vê os dois pesos, 1 milhão de pesos e 1 milhão de medidas, né? Aí a polícia lá nos Estados Unidos, o que ela fez? Uma lei votada lá na Câmara deles, seguindo o regulamento deles. A polícia, como instituição, entrou e redigiu um documento que era contra o fim do porte de arma para o cidadão, porque isso ia impactar em violência. O coeficiente de violência ia aumentar, os bandidos iam ver que estava mais fácil de roubar, de agredir as pessoas, e iam começar a ter essa violência. Então eles recomendaram que fosse contra, eles deram a opinião deles sendo contra. E aí o que acontece? Como não teve apoio da sociedade, não teve apoio dos policiais, só tiveram apoio dos bandidos, dos políticos lá, com sanhas ditatoriais, porque lá também tem, todo lugar tem. A lei caiu, os políticos foram lá e revogaram. Agora aqui, toda vez que tem uma porcaria de uma lei que tira nosso direito, vai lá os bunda de chuchu, os bundinhas de veludo, e vai pra frente lá. Pô, já um mês dessa bosta desse decreto ilegal,
tem comando na frente de clube de tiro para ver se pega um cidadão de bem. Gente, vocês já pensaram que risco o atirador ele entrar com... Ele tá ali na porta de um clube de tiro, que tá tudo escrito, ó, tem armas. Você chegando com sacola, com um monte de arma, sem nada para se defender, essa arma vai parar tudo na mão do crime. Aí sim, a narrativa da esquerda vai se valer, que essas armas vão parar no crime. Porque é só o cara chegar lá com um cortador de unha e te ameaçar, ele vai levar, porque você tá todo desarmado. Aí pergunta se a porcaria da polícia tá lá fazendo ronda pra ajudar a entrada e saída de atirador, que estão nesse momento delicado. Não, os bunda de chuchu vai lá te abordar pra ver se você tá com a porcaria do porte legal, se você tá cometendo porte legal. Já fazem essa bosta de blitz. Blitz é uma coisa inventada no governo do Hitler, que é pra pegar pessoas de bem. Meu, você tá vendo um monte de sirene lá, um monte de holofote, você é ladrão, aquele highlight, parecendo o carnaval, parecendo o trio elétrico da Ivete Sangalo. Você viu que ali tem uma blitz, você vira na primeira travessa e vai embora, meu amigo. Você acha que bandido vai cair na porcaria da blitz? Porra, policiamento é feito com investigação, é feito com critérios. Aí tá lá, ficam fazendo aquela porcaria daquela blitz de trânsito, os caras do bonezinho branco da P, um monte de viatura 4x4, não sei o que, e a polícia civil que pode investigar crime tá com um déficit absurdo de gente. Então vamos abrir a cabeça pra isso, entender que eles estão lá no mundo deles, a gente não tem que ser contra nem a favor. Ele que, como dizia o Tropa de Elite, vou pegar o Coronel Fábio e vou fazer uma e vamos parar de lamber essa gente, dar mais poder para que eles têm, porque toda vez que tem um conflito de interesse eles pendem para o Estado. Então lá na frente agora você você tem que ter medo da polícia, do bandido. Então isso é um absurdo, isso aí então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos votos e com o nosso apoio a essas causas aí, porque o nego adora dar apoio para ele, só que o apoio não é. O apoio é só por parte de alguns elementos. A instituição como se nunca apoia. Então, fica aqui essa reflexão. E a próxima notícia foi esta aqui do Grêmio. E aí eu trago essa notícia aqui como uma provocação. Ela não tem importância nenhuma, porque eles apoiam o que eles querem apoiar. Se quer apoiar uma barbaridade dessa, eles apoiem, né? Eu sou completamente contra, eu sou um cristão. Pra mim, isso aí é um fim do mundo. Ver um apoio de uma situação dessa, ver uma merda dessa, mas trazendo essa notícia como uma provocação. Essa semana foi liberado o faturamento da Pfizer, da Bayer, de todo esse pessoal que fabricou essas vacinas experimentais que fomos forçados a tomar. Qual teve muita gente como eu que não tomei, mas se você acha que deve, vai lá e toma. Cada seu corpo, suas regras. Vou parafrasear a esquerda. Então, seus corpos, suas regras. Eu não tomei. Faturamento recorde. Empresas que não vinham tão bem estão faturando um absurdo. Vou também trazer um especialista aqui, um médico bacana. Vai ser uma surpresa, um médico bacana. Vou vir trazer para fazer uma entrevista. Estamos tentando contato com ele aí, para a gente discutir quais foram os erros do Covid, o que foi tudo errado e que a gente pode pensar nisso como sociedade. Mas o faturamento dessas empresas que não vinham tão bem estão sendo recordes em cima de recordes. E aí a gente está vendo nos Estados Unidos várias discussões a respeito de efeitos colaterais dessas vacinas experimentais. Vacinas experimentais não tem nada a ver com as vacinas tradicionais, então se seus filhos precisam tomar o calendário de vacina, eu tomei todas, tomei até da febre amarela, porque essas vacinas sim, que são testadas, que são passadas por um critério rigoroso, eu sou super a favor. Eu sou contra a vacina experimental. Eu não sou um rato, eu não sou uma cobaia de laboratório para testarem no meu couro, não. No meu couro não vão testar, não. Então, mas das tradicionais eu sou a favor. Então, fiquem. Convido a vocês, eu não vou pôr aqui porque a plataforma tem uma limitação. Convido a vocês a entrarem e ver as discussões a respeito de efeitos colaterais que estão havendo dessas vacinas, de todas essas coisas que nós vivemos aí durante o Covid, que foram base para coisas ditatoriais. Empresa de checagem, avanço a direitos individuais, limitação de poder disso ou daquilo, avanço do judiciário, tudo aconteceu em prol da pandemia. Então vamos ficar atentos que causas nobres dão espaço para
regimes totalitários. E para quem tava com saudade, olha a próxima notícia de quem nós vamos falar para você que estava com saudade. Dá até nostalgia, de volta ao passado aqui. Olha que legal, quem a gente vai falar. Eu tô saudando a... Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Pra mim essa bola é um símbolo da nossa evolução. Nós estamos comungando. Pois é, pra você que tava com saudade da Mulher Sapiens, ela voltou. A Mulher Sapiens está aí, ó. Está aí, a Mulher Sapiens está de volta. Ela vai pra China comandar o BRICS, ganhar 290 mil por mês. O BRICS é o Banco dos Países de Desenvolvimento. O Brasil pode indicar a cadeira. Está indicando essa maravilhosa senhora, a Mulher Sapiens, a pessoa que tem a capacidade de distinguir aí a importância da mandioca. Aí, Brasilzão, vamos se preparar aí, pegar a enxada, se preparar para saudarmos a mandioca, porque vai ser dureza. Olha quanto que essa senhora aí que não consegue juntar lé com cré vai ganhar por mês com o dinheiro dos nossos impostos que são revertidos a isso. E mais uma vez vendo aí para você falar pro seu amigo esquerdista, que bacana, né? Eles não largam a mão de ninguém. É o Bessias, é o Mercadante, é a Dilmoca, não deixaram ninguém para trás. Eles grudam a mão do outro, é o pessoal de mãos dadas que não larga a mão por nada. Então, esse é o governo da companheirada, que já foi lá para Argentina levar o nosso dinheiro, já tá mandando com narcotraficantes, lá o Maduro. É, isso aí que já falávamos na campanha, e o presidente Bolsonaro foi criticado, que lá na campanha falava, olha, ele só com ditadores, aí ó, tá aí cada dia se juntando, eles não largam a mão de ninguém. Então assim, um governo que não é feito por capacidade, é feito somente por pessoas da turma, os cupincha, estão tudo grudado e vão derrubar isso aqui tudo de mão dada. Então por isso que a gente não pode apoiar, a gente tem que converter o maior número de pessoas para a direita, porque isso, essa porcaria que não sai, eles voltam, eles trazem só pessoas que tomando decisões antigas, coisas absurdas, coisas sem o menor sentido, só decisões antigas, decisões arcaicas. Poxa, estamos em 2023, o mundo mudou completamente. E vem essa galera tomar a mesma iniciativa de 2004. Puta, é um fim do mundo. É uma coisa absurda. E aí, pessoal, essa é a última notícia de hoje. E aí, lembra que eu falei pra gente tomar cuidado com guardar a das emas, dos peixinhos? Como acabou as notícias, agora indo pro final. Temos ainda mais 9 minutos lá de transmissão no Instagram. O Instagram tem um limite de 1 hora, então vou tentar manter esse limite para não perder a live lá que tá aberta, tá cheio de gente. Muito obrigado, Alexandre, Marco Aurélio, Dona Sônia, Lúcio, mais um monte de gente aí que tá por aí nas outras redes aqui nos comentários. Todos muito obrigado pelo carinho e pela atenção aí que estão tendo comigo neste domingo à noite. E gente, a provocação daquela notícia das emas,
é uma coisa que eu tô vendo um comportamento que a direita, mais uma vez, agindo como a virgem no prostíbulo, tá caindo. São notícias irrelevantes. Foi feita uma contagem hoje de 15 discursos dados pelo Lula, 14 ele menciona o Bolsonaro. Outras notícias idiotas como essa da EMA, não que os animais não tenham importância, tem, minha gente, é que eu vou só explicar, não tem importância para a questão política, as EMAs é uma questão ambiental, uma questão de amostragem de animais, de crime, que tem que ser apurado e verificado. O que são isso, gente? Eles estão propondo diálogo para os assuntos que lhes interessam. E a gente fica nessa defensiva, discutindo, o Bolsonaro vai ser deportado ou tem o risco de ser preso? Como deportado se ele não cometeu crime, se ele não é indiciado por crime? Não é o presidente que pede a deportação de alguém. O presidente quem pede é a justiça, que aí passa pelo ministro da justiça e o presidente pode decidir ou não. Aí sim, mas depois que já existe o pedido de extradição, não existe nada nesse sentido. O Bolsonaro sequer está condenado em alguma instância. Não existe condenação nenhuma, então não tem como eles discutir se ele vai ser preso, se ele não vai, se ele vai ser deportado, se não vai, porque ainda não existe nada. Nada. E aí, dentro desse monte de nada, eles ficam propondo e a gente fica discutindo e perdendo tempo. E eles, por debaixo do que nem eles foram falar, o Lula pegou e falou: eu não vou pedir a deportação do Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E não discutimos as coisas importantes. Meu amigo, o que você foi falar com o Joe Biden? O que o Joe Biden disse? Isso sim que é importante. Ficamos aqui na discussão. O pessoal de esquerda, olha, o presidente Bolsonaro vai ser deportado ou não, vai ser preso. Aí o pessoal de direita discutindo isso. E aí o importante não é abordado. Então eles estão usando essas notícias idiotas, agressões ao presidente Bolsonaro, agressões à direita, para eles proporem um tema para nós não enxergarmos no tema correto, nos temas que tem que ser realmente abordados, nas perguntas que realmente tem que ser feitas. Então vamos parar de ser inocentes, vamos ser propositivos, não vamos entrar nessas discussões bestas e idiotas. Parem, olhem com carinho a notícia e vê se ela é importante, se ela é relevante. Falaram que o Bolsonaro vai ser deportado. Existe crime? Existe pedido de deportação? Não, então isso é merda. Isso é sexo dos anjos, meu. Estamos discutindo uma coisa que não interessa, que não existe. Então não precisamos ficar discutindo coisas que não interessam. Vamos discutir as coisas que interessam. Vamos propagar as notícias que interessam. Porque isso é tática da esquerda. Nós estamos numa guerra de quinta geração, minha gente. Para quem não sabe o que é uma guerra de quinta geração, ela é uma guerra baseada em informações e fogo amigo. Eles se infiltram, ou quando não são por meio de infiltrado, eles ficam divulgando notícias e propondo assunto falando o que eles querem, causando desinformação ou até uma informação irrelevante. Então é muito importante o que nós vamos discutir, o que nós vamos conversar. Eu vi no dia que o presidente da República foi se encontrar com o presidente da maior nação do mundo, do maior poderio militar, discutir. Eu fiquei vendo as mídias, umas que defendem o presidente Bolsonaro, dizendo que não tinha motivo para extradição, mas discutindo, ocupando tempo presente, gastando energia. A mídia que ataca, dizendo da deportação do presidente. E toda essa porcaria dessa discussão, e não foi perguntado o que merda foi falado lá, que porcaria que foi dito, as coisas importantes. Então eles estão usando de maneira de deixar o assunto, de deixar a discussão aonde eles querem. E isso é muito ruim. Nós temos que trazer a discussão para nós, para onde nós queremos, para onde nos interessa, para o que é relevante para o Brasil. Então, gente, vamos ficar atento. É a guerra de quinta geração. Eu me comprometo ao longo das semanas trazer mais explicações sobre a guerra de quinta geração para vocês aprenderem. Mas é muito importante, para começar, enquanto não tivesse informação, veja se a informação é relevante. Não é relevante? Lasque-se. Não comente, não fale, pule de tema. Vai falar do tempo, vai falar do trânsito em Pirapora. Mas não fale de notícia que não tem importância, que não tem relevância ou que não chega a lugar nenhum, porque isso é uma maneira de deixar a gente dentro de uma cerquinha, dentro de uma caixinha, atados, amarrados. Então isso é muito importante, minha gente. E para manter lá o compromisso com o pessoal do Instagram, com o pessoal das outras redes sociais, o Giro de Notícia é um quadro mais curto mesmo, vamos tentar manter 1 hora. Vamos encerrar por aqui. Meu povo, muito obrigado a todos pela presença aqui neste domingo, estarem aqui até esse avançar de hora aqui junto comigo. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens.
agradeço, peço para vocês estarem amanhã, 22 horas, no Entendendo a Notícia. Esse quadro Entendendo a Notícia, ele vai vir sempre aos sábados, ele vai entrar excepcionalmente na segunda, por conta de que a gente está começando aqui, foi um tema mais demorado, que são ferramentas, são maneiras da gente poder entender a notícia, são conhecimentos técnicos que nos levam a entender melhor a notícia e não sermos levados a isso. O Giro de Notícia vem sempre aos domingos. A quarta-feira vamos ter a primeira edição do jornal, eu acho, um jornal sem compromisso com nada. É um mero achismo para você exercitar o seu achismo, eu achar o meu achismo, eu vou falar o que eu acho e você fala o que você acha, sem fonte nenhuma. Então participe do jornal, eu acho, quarta-feira. Vamos ter live todos os dias. Segunda-feira, amanhã às 22 horas, entrem aqui para acompanhar o Entendendo a Notícia. Então, minha gente, muito obrigado. Que Papai do Céu abençoe vocês essa noite. Vocês tenham uma semana abençoada, maravilhosa de trabalho, de realizações. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Que vocês estejam com a família de vocês. Que estejam em alegria e harmonia. E desejo uma ótima semana. Eu só quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo. Agradecer a Deus a oportunidade de estar podendo falar. E muito obrigado a todos. Certo, minha gente? Espero vocês amanhã às 22 horas. Tchau, gente. Um bom final de domingo e muito obrigado por tudo. Tchau, gente.